Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice, Beetlejuice. Vamos lá? É com muita alegria, com muito amor no coração que eu venho trazer essa resenha para vocês. 35 anos de espera por essa sequência maravilhosa. Vocês sabem aqui no canal que eu sou muito fã desse filme, Os Fantasmas Se Divertem, que é o meu filme favorito de vida. Eu já assisti mais de 30 vezes, contando nos dedos. E eu já fiz até uma resenha do filme, trazendo também curiosidades sobre ele. Esse filme marcou muito a minha infância, a minha adolescência, e cada vez que eu assisto parece que ele fica mais empolgante, mais emocionante. E assim, é emocionante estar falando dele aqui. Eu estava esperando muito essa sequência, mas ao mesmo tempo com muita aflição, porque eu fiquei com medo dessa sequência ser ruim, porque a gente fica sempre com esse aperto no coração para quem é fã de algum filme, quando anunciam uma sequência, né, dessa sequência ser ruim. A gente sempre fica com essa pulga atrás da orelha, será que o diretor vai manter o padrão? Será que vai ser interessante? Será que era melhor não ter mexido? E aí, né? Como é que vai ser? Mas é com alegria, com alívio que eu falo que sim, Tim Burton conseguiu esse feito, conseguiu realmente trazer a sequência que todo fã queria. E como fã, sim, eu vou falar aqui. Então a minha crítica para vocês aqui é como fã, como quem estava esperando há muito tempo essa sequência, que eu tô apaixonada, que é incrível, maravilhosa, era tudo o que eu esperava realmente e é única. E assim, eu vejo que muita gente está falando a questão do que o Tim Burton trouxe aqui em relação dele ter continuado da mesma forma que ele continuou no filme Os Fantasmas Te Divertem, no quesito de efeitos visuais, de ter usado os efeitos práticos, que ele poderia ter usado CGI, porque hoje em dia a gente tem muitos recursos para serem usados nos filmes, e que ele continuou usando, que isso não foi legal, porque, né, ficou ruim e tal. Pelo contrário, ele quis mostrar que ele quis dar continuidade à sequência, que ele quis usar os mesmos recursos que ele usou na época e que isso foi maravilhoso, que ele não quis explorar novos recursos, que ele quis dar continuidade por uma coisa que ele é conhecido, né, que é o stop motion, e ele usou isso aqui no filme, né, que ele, quando a gente tem as sequências aí usado dos vermes de areia, e ele usa o stop motion, e ele é conhecido pelo seu uso de efeitos práticos, e aqui ele continua com isso. Então é uma coisa admirável no Tim Burton. E ele fala que ele ficou muitos anos, ele e o Michael Keaton, pensando nessa sequência. Eles tentaram por várias vezes falar sobre isso, pensar, imaginar se eles dariam continuidade ou não, mas que muitas vezes eles deram esse passo para trás e não deram continuidade. E que por que ele deu essa continuidade? Ele pensou, e aí se a gente falasse agora, ele pensando na vida dele, né? Hoje ele está adulto, ele pensando na vida adulta dele, com filhos, com vida diferente. Naquela época, ele era um adolescente, a vida dele era diferente, e ele pensou nos personagens. E se hoje a gente falasse, por exemplo, sobre a Lídia, que naquela época ele era uma menina, era uma adolescente, e agora, se ela fosse agora uma adulta, com filhos, seria uma vida diferente. E se a gente trouxesse isso para o filme? Então ele achou que agora fosse o momento certo de trazer uma vida totalmente diferente para os personagens. Então foi o momento que ele achou que era certo para falar sobre Beetlejuice 2. Depois de uma tragédia familiar inesperada, 3 gerações da família Dietz voltam para casa em Witter River.
Ainda assombrada por Beetlejuice, a vida de Lydia vira de cabeça para baixo quando sua filha adolescente rebelde, Astrid, descobre a misteriosa maquete da cidade no sótão e o portal para a vida após a morte é acidentalmente aberta. Com problemas em ambos os reinos, é apenas uma questão de tempo até que alguém diga o nome de Beetlejuice 3 vezes, e o demônio, travesso, volte para levar ao mundo seu próprio estilo de caos. Então o Tim Burton, como eu falei, ele conseguiu manter os efeitos práticos nesse filme. Ele utilizou os efeitos, o CGI em alguns momentos, mas foi uma coisa muito leve. Inclusive, em uma das cenas da Monica Bellucci, na personagem Dolores, por exemplo, ele teve que usar um pouco dos efeitos visuais, um pouco do CGI, mas é uma coisa muito leve. Ele sempre utilizou muito os efeitos práticos e isso é uma coisa muito importante para o Tim Burton, e isso é característico dele, então aqui a gente percebe muito isso. E outra coisa que é bastante interessante, porque no primeiro filme o Beetlejuice tem pouco tempo em cena, e foi até uma das curiosidades que eu trouxe. Aqui ele tem muito mais tempo em cena, e uma coisa também interessante, porque no primeiro filme foi muito improviso, né? Então o Michael Keaton teve carta branca para poder improvisar suas falas, e aqui não, porque ele teve a inspiração do primeiro filme. Então ele viu que deu certo no primeiro filme, e eles trouxeram, né? Eles sentaram e pensaram, o que deu certo no primeiro? Ah, tal coisa deu certo, tal coisa às vezes poderia ser diferente, vamos fazer de tal forma. E realmente eles seguiram mais um roteiro e para trazer de uma forma que o que deu certo para trazer para esse filme. Então ele teve mais tempo em cena. Trouxeram também o Bob, que foi uma coisa que foi interessante no primeiro filme. Quem volta também, a Lydia Ditz, que é vivido pela Winona Ryder, e a Delia Ditz, que é vivido pela Catherine O'Hara. O trio, então, eles conseguiram trazer de volta, o que é pra gente maravilhoso, que eu acho que são os três que mais funcionam no filme. E eles três aqui também têm um papel fundamental, todos eles. A Catherine O'Hara, eu acho que ela teve um amadurecimento muito grande da sua personagem. Ela já é bastante excêntrica no primeiro filme, né? Ela é uma artista aí muito louca, que faz umas esculturas muito estranhas, né? Só que aqui ela tá muito mais interessante, ela tá muito divertida, ela tá um alívio cômico muito bom, então assim, ela tem umas cenas muito engraçadas, e eu gostei muito. Ela é uma atriz muito boa, e eu acho que aqui ela tá muito mais madura, parece que ela tá muito mais à vontade no papel dela, então eu gostei muito, muito, muito mesmo. A Winona Ryder também, então ela tá muito mais assim, ela perdeu um pouco daquela coisa da adolescente, gótica e tudo, mas ela conseguiu trazer também essa questão do amadurecimento, e ela junto com a Jenna Ortega, eu acho que elas conseguiram trazer uma história bem interessante, e a Jenna Ortega, ela, apesar de eu achar que ela ficou um pouco caricata de Wandinha ainda, ela não perdeu um pouco a personagem Wandinha Adams, mas ela conseguiu trazer o tom certo para o filme, ela conseguiu complementar no filme. Eu fiquei com medo, né, dela poder destoar um pouco. Eu achei que eles estavam dando muita credibilidade pro personagem dela, mas eu entendi o porquê, né, porque ela é a atriz em ascensão no momento, mas eu acho que ela ficou bem interessante ali. Mas a gente tem que falar sobre o Michael Keaton, que ele nasceu para o papel do Beetlejuice, ele é perfeito. E parece que aqui ele tá melhor ainda do que no primeiro, porque eu acho que, não sei se é porque ele tem mais tempo em cena, mas ele tá maravilhoso, ele tá mais irreverente, ele tá mais engraçado, ele tá único aqui. Eu, assim, me diverti muito. Esse filme tá bem mais engraçado que o primeiro, porque o primeiro, eu acho que ele trouxe um ar mais sombrio, um ar mais... Eu não sei. Esse segundo aqui, ele tá muito engraçado, ele tá muito divertido. E eu acho que o Tim Burton, ele não perdeu o compasso, porque eu fiquei com medo também dessa coisa de querer... os filmes, eu percebo que, assim, eles querem trazer os filmes, os clássicos, e tentar colocar ele para a atualidade, e eles acabam perdendo o tom, perdendo a ideia do filme, e esse é o meu medo. E aqui não,
por mais que ele tenha trazido para a atualidade, ele não perdeu o tom. Ele conseguiu manter o ritmo do filme, do clássico, ele conseguiu ficar igual ao clássico, mas conseguiu ser diferente ao mesmo tempo, porque assim, por mais que ele seja igual ao primeiro, ele conseguiu trazer uma história diferente, mas não perdeu a ideia, não ficou assim, querendo ser uma coisa muito inovadora, né, para ser diferente também, mas ficou uma ideia muito boa, trouxe uma história bem interessante. E outra coisa que eu gostei muito, gente, porque aqui ele trouxe a origem do Beetlejuice, que foi uma coisa que sempre chamou a atenção da gente. Quem é Beetlejuice? Por que ele se transformou no bioexorcista, né? O que aconteceu com ele? E aqui o Tim Burton trouxe isso, a origem do Beetlejuice, o que eu achei maravilhoso. O William Dafoe também, a gente tem que falar dele, ele tá muito engraçado aqui. Ele tem um papel super interessante, então é aquela pessoa que ele morreu, mas ele não aceita a morte dele, ele quer continuar sendo aquela pessoa que ele era em vida. Então ele é muito engraçado aqui, ele tem umas cenas hilárias também, ele é muito alívio cômico. E é muito bom também, eu acho que o papel que foi dado para ele aqui também, ele conseguiu encaixar muito bem no filme também. A Mônica Bellucci também, apesar de pouco tempo em cena, ela trouxe uma personagem muito boa, muito divertida também, e ao mesmo tempo bastante sombria para o filme. Eu também eu gostei desses novos personagens que foram inseridos para os filmes. Então, o Tim Burton conseguiu balancear bastante os personagens antigos com os novos. Eles não perderam. Então, assim, por mais que tenha esses novos personagens e os antigos, eu acho que eles conseguiram juntar bem. Então, ninguém tirou o foco de ninguém. Então, a gente conseguiu brincar, ele conseguiu brincar com os antigos e os novos. Conseguiu balancear bem isso. E aqui a gente pega muita referência ao clássico, que é o primeiro, começando aí pelo Bob, né, que estava no primeiro, ele está aqui novamente. Temos o cenário do primeiro, então aqui vai ter muito assim. O que eu tô falando aqui são coisas que são vistas no trailer, então nada, não tô dando spoiler nenhum. Então, o Tim Burton quis realmente trazer referências ao primeiro filme. Então, a gente vai ver a maquete do primeiro, a gente vai ver o cenário do primeiro filme. Então, a gente vai voltar para Winter River, vai ver a cidade na qual passou o primeiro filme, vai ver bastante coisas que foram mudadas pós o primeiro filme. A gente tem que prestar bastante atenção que tem muita coisa que mudou. O cenário da pós-vida também, então, vai passar, né? Tanto na Winter Rivers como no pós-vida, mudaram algumas coisas, alguns personagens também foram mudados. As cenas musicais, como no primeiro, né? A gente tem aquelas cenas musicais, aqui a gente também vai ter, né? Um pouquinho dessas referências. O vestido vermelho que foi usado no primeiro, no casamento, aqui a gente vai ter também. O que eu acho legal aqui é essa brincadeira que o Tim Burton faz da burocracia na pós-vida, né? Então as pessoas vão lá, depois que elas morrem, tem que passar por uma fila gigantesca, com uma senha gigante, passar na sala tal, tem que preencher formulário, passar por não sei quem, fazer tal coisa, tem que ler um manual. Então eu acho muito engraçado que ele brinca com isso. E aqui ele brinca mais ainda, né? Porque vai mostrar aí que o Beetlejuice passou aí uns 30 anos esperando pela mulher amada, que é a Lídia, e 600 anos aí com essa burocracia toda. Então essa brincadeira que ele faz é muito bacana. E ele meio que se tornar um chefe da repartição pública, então é muito legal essa brincadeira que o Tim Burton faz. Então, como super fã do primeiro filme, eu tô encantada. Eu já assisti 2 vezes, eu fui na cabine e à noite eu acabei assistindo na pré-estreia. Eu tô apaixonada e pela segunda vez eu consegui pegar mais coisas que eu peguei na primeira, então eu acho super importante quando a gente assiste mais de uma vez, porque a gente pega outros detalhes. E assim, o filme me encantou muito, me deixou super emocionada, super encantada. Como eu falei, né? É o filme que eu esperei 35 anos para assistir, que eu estava ansiosa, e foi realmente um filme feito para fãs. Eu, como fã, falo que foi o filme que eu esperava, foi o filme que eu saí do cinema falando, gente, eu gostei, eu amei,
como fã, eu aprovei, então acho que o Tim Burton foi muito feliz nessa continuação, ele trouxe tudo aquilo que a gente esperava, a gente sai muito satisfeita. Então, ele trouxe essa continuação, trouxe a origem do Beetlejuice, que eu tanto queria ver, né? Quem é Beetlejuice, por que que ele se transformou naquilo. Essa história, né, da Lídia, em quem ela se transformou. Então, eu acho que o Tim Burton traz todo o carinho, toda a simplicidade dentro do filme, mas ao mesmo tempo toda a grandiosidade do trabalho dele para dentro das telas. Ele consegue fazer muita coisa, igual eu falo, ele com coisas simples, ele consegue transformar em grandes coisas. Ele tem um talento incrível, único, e ele consegue fazer maravilhas. E o filme traz bastante referências, principalmente no início, a abertura do filme já é a referência do primeiro. Então, assim, é um deleite para os fãs. Eu tô apaixonada, já quero assistir 2, 3, 4, 5 vezes. Tô encantada. Então, para os fãs realmente é o filme. E os atores estão incríveis, estão divertidíssimos. Michael Keaton, você é maravilhoso, você nasceu para ser o Beetlejuice e você merecia até o Oscar de melhor ator de comédia porque você tá maravilhoso. Não tem nem o que falar, é o filme que eu esperava. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 10. Para os fãs dos Fantasmas Se Divertem, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por esse filme. Eu tô falando como fã número 1 do filme. Eu saí apaixonada do cinema, encantada, super emocionada, porque a gente pega muitas referências. Assim, como eu falei, né, Os Fantasmas Se Divertem é um filme que marcou muito a minha adolescência, marcou muito a minha infância. O Tim Burton é um diretor que é o meu preferido, então ver esse filme novamente nos cinemas, poder ver essa continuação, poder ver a origem do Beetlejuice, poder ver essa história foi muito emocionante para mim, foi gratificante, era tudo que eu realmente esperava ver nos cinemas, então eu saí super satisfeita, eu gostei muito e eu acho que é um filme que tem muito potencial, é um filme muito satisfatório e eu acho que o Tim Burton coloca todo o amor dele aqui dentro do filme, ele coloca todo o carisma dele. Por mais simples que possa parecer, é um filme muito grandioso, muito único, muito verdadeiro e a gente vê todo o amor que os personagens, que os atores têm pelos personagens, principalmente o Michael Keaton, a gente vê o amor que ele tem pelo Beetlejuice. Então, é um filme que eu super recomendo para os fãs do diretor Tim Burton, para os fãs do Michael Keaton, do Beetlejuice e afins. Então, vale muito a pena conferir. Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice, Beetlejuice, estreia hoje nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice, Beetlejuice, ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!